Fui procurado em meu consultório por uma professora da rede pública de uma cidade do Vale do Aço, em Minas Gerais. Professora de 47 anos, casada, mãe de 2 filhos. Ela queixava-se de um mal-estar indefinido e sofria com períodos de insônia. Já tinha buscado auxílio médico de variadas especialidades no intuito de encontrar algo que justificasse o que sentia. Não conseguia definir para os médicos os seus sintomas e já estava desanimada de procurar ajuda profissional. No consultório, depois de ouvir a sua história inconclusiva, pedi que me falasse da sua vida, que aparentava ser a vida normal de uma mãe de família com 2 filhos adolescentes do interior. Ela dava suas aulas e cuidava da casa, ia à missa e, às vezes, passeava com a família. Não conseguindo fazer sequer um diagnóstico de suspeita, passei a pensar numa influenciação espiritual subreptícia. Ela me informou que sentiu alguma melhora quando ia com uma vizinha esporadicamente a uma reunião espírita já há algum tempo. Seu desconforto vinha de longe. Falei que, como os outros médicos, não tinham um diagnóstico para ela e não poderia tratar o que eu não sabia o que era, mas que o caso dela, ao meu ver, não passava pelos corredores da medicina e sim da espiritualidade. Concitei-a a voltar a frequentar o centro espírita e a fazer preces diárias, prestando atenção ao que pedia a Deus. Aquele era então um dia de semana em que eu frequentava uma reunião de desobsessão no Hospital Espírita André Luiz. Ao iniciar a atividade mediúnica, uma entidade incorporou no médium ao meu lado e, dirigindo-se a mim, falou, abre aspas, dá remédio para ela, doutor. Esta é a sua obrigação. Não se meta comigo. Você não sabe do que eu sou capaz. Fecha aspas. Pude então entender o que se passava com a paciente. Era realmente uma influenciação oculta. Cabia a ela agora cuidar, caso quisesse, daquela situação desagradável por meio de sua renovação moral. Muitas pessoas me procuram como psiquiatra, já com a possibilidade de solucionar ou amenizar os seus problemas. Faltam, muitas vezes, determinação e persistência. Muitas vezes, os pacientes querem uma solução mágica, quando na realidade necessitam dar um rumo diferente às suas vidas. Essa paciente já tinha frequentado um centro espírita com melhoras e não se atentou para isso. Continuou a buscar ajuda médica quando o que mais precisava era rever a sua vida moral e espiritual. O título desse relato que acabamos de conhecer é Influenciação Oculta. E é exatamente isso que estava acontecendo com essa professora de 47 anos. Ela estava sofrendo uma influenciação oculta, ou seja, uma obsessão. Os motivos a gente não sabe, mas era uma obsessão. Talvez por vingança, por desejo de manipulação, por desejo de dominação, por desejo de perturbação. Os
motivos a gente não sabe. Mas era obsessão. Porque a entidade que estava obsediando essa professora se manifestou numa reunião mediúnica. E mandou um recado para o médico, para o Dr. Jair. Dê remédio para ela. Ele diz aqui, dá remédio para ela. Doutor, esta é sua obrigação. Ponto. Aí vem o recado. Não se meta comigo, você não sabe do que sou capaz. Ao dizer isso, esse espírito já está apontando para uma direção. Ele é perverso. Ele deseja o mal. Ele deseja a perturbação dessa professora. O que acontece com ela, acontece com muitas pessoas que provavelmente você conhece. O que acontece com ela pode estar acontecendo nesse exato momento com pessoas do seu círculo de relacionamento. Uma influenciação oculta, uma obsessão. E o obsediado não se atenta a isso. Essa é uma questão pontual e que urge olharmos para ela. Essa professora estava apresentando questões íntimas, difíceis, e começou a procurar solução aonde? Aonde que a gente procura a solução? Em primeiro caso, na medicina material. Vai no médico aqui, faz um exame ali, procura esse ou aquele. Foi o que ela fez. Nada. Nenhuma resposta. E ela foi. Queixava-se de mal-estar indefinido. Ela não sabia o que ela sentia. E sofria com períodos de insônia. Isso vai gerando, né, em quem está reencarnado aqui, muitas dificuldades com relação a sentimentos e emoções. Esse mal-estar, essa coisa que não passa, insônia, não consegue dormir direito, isso vai minando, né, qualquer ser humano. Ele vai se fragilizando. Ela já tinha buscado aqui médico de várias especialidades. Então ela começou ali um calvário atrás de uma cura. Essa é uma questão importante. Eu desejo a cura para algo. E é importante, lógico. E é justo também. Algo que justificasse o que sentia. Ela não sabia o que ela sentia. Não conseguia definir os sintomas. Já estava, que eu acabei de falar, vai minando, vai desanimando. Ela estava desanimada. A gente vai ficando desanimado, só vê tragédia, dor, sofrimento, não tem alegria, não tem esperança, não dorme direito, não descansa. Sentimentos ruins, desagradáveis estão o tempo inteiro visitando a casa mental. Não há quem consiga se manter ali como uma rocha de fortaleza. Vai perdendo a capacidade mesmo. E ela procura, então, o Dr. Jair. Ela estava procurando qualquer médico que pudesse dar um caminho. E ele se viu na mesma situação dos outros. Não dá para dizer o que você tem, porque não tem como a gente compreender. É impreciso o diagnóstico. Mas ele ali foi intuído. Não conseguindo fazer sequer um diagnóstico de suspeita, nem de suspeita, pode ser isso, pode ser aquilo, passei a pensar numa influenciação espiritual subreptícia. Subreptícia significa feita às escondidas. Escondidas para quem? Para quem não presta atenção. Para quem está atento, tem os olhos de ver, os ouvidos de ouvir
Esse termo subreptício não funciona. Claro, para quem está desatento, então é as escondidas. Ele começou a suspeitar. Diz para ela, não tem como tratar porque não sabia o que era. Mas que o caso dela, olha o que ele fala. O seu caso não passa pelos corredores da medicina tradicional, material. O seu caso passa pelos corredores da espiritualidade. Ponto. É exatamente nos corredores da espiritualidade que as pessoas vão encontrar, em grande parte, se não na sua totalidade, as curas definitivas, as respostas para as perguntas que cada um tem. Porque a medicina material, ela é importantíssima. Importantíssima. Valiosa. Mas ela tem limite de alcance. Ela trata só o corpo. Essa mulher procurou vários especialistas. Passou por várias consultas, vários exames. Quanto de energia ela não dispensou nesse processo? Quanto? O quanto esse processo não foi caro a ela, desgastando a sua esperança, o seu ânimo? Sempre com respostas vazias e inconclusivas. Concitei-a a voltar a frequentar o centro espírita e a fazer preces diárias, prestando atenção ao que pedia a Deus. O que a gente pede a Deus? O que a gente pede nas nossas preces? O que a gente pede? Porque ela ia à missa. Fazer o que na missa? Bater cartão? Fingir uma situação do tipo, eu vou porque eu sou religiosa, eu acredito em Deus, etc. e tal. É fazer o que lá? O que a gente vai fazer numa casa religiosa, independente da corrente que sigamos? Quando ele vai numa reunião mediúnica na qual ele participava, o espírito diz, não se mete comigo, você vai se dar mal, você não sabe quem eu sou. Espírito maldoso, desejava alguma coisa com aquela mulher e não queria ser separado dela. Essa é uma questão importante. Esse espírito aqui não queria se afastar dessa mulher. Por isso que ele diz, não se meta comigo, você não sabe do que eu sou capaz. É claro, esse espírito aqui se acha muito, ele não é capaz de nada, quase nada. Porque a força de Deus, a força da espiritualidade superior suplanta qualquer espírito que se acha muito, né, capaz de muitas coisas. Menos. Mas aqui ele está dando um recado. Claro, é bom respeitar. É bom a gente ter cuidado. Mas a luz é mais forte do que as trevas. Pude então entender o que se passava com a paciente. Aí a luz acendeu. Era realmente influenciação oculta. Cabia a ela agora cuidar, caso quisesse, daquela situação desagradável, claro, por meio de sua renovação moral. Ponto-chave. Reforma íntima, renovação moral. Muitas pessoas procuram psiquiatra buscando solucionar ou amenizar seus problemas. Faltam muitas vezes, para essas pessoas, determinação e persistência. Determinação e persistência. Querem muitas vezes solução mágica quando na realidade necessitam dar rumo diferente às suas vidas. Essa paciente já tinha frequentado um centro espírita com melhoras, não se atentou a isso. Continuou a buscar ajuda médica quando o que mais precisava era rever a sua vida moral e espiritual. Quantas vezes nós estamos em situações difíceis e buscamos o remédio errado? Buscamos o caminho errado.
Toda cura passa por rever a vida moral e espiritual, buscando dar rumo diferente às nossas vidas com determinação e persistência. De novo. Toda cura, toda melhoria passa necessariamente por rever a nossa vida moral e espiritual, buscando dar novo rumo, novo sentido à nossa caminhada, com persistência, determinação, com paciência. As doenças fazem parte, as dificuldades fazem parte desse campo. Então a gente está sempre no campo da doença, da dificuldade, dos exames, dos médicos, dos consultórios, dos corredores dos hospitais, das cirurgias. E a espiritualidade a gente deixa para o domingo de manhã ou à noite, onde eu vou lá prestar a minha homenagem, minha fé, minha presença, eu não sei o quê, naqueles parcos minutos, que às vezes parece uma eternidade, né? Às vezes parece que não acaba nunca para certas pessoas, que estar ali é de fato uma obrigação. Cuidado, muito cuidado, porque esse tipo de influenciação oculta acontece o tempo inteiro. Eu diria que é o que mais acontece. E se não acontece com a gente, porque nós já nos elevamos um pouquinho, estamos vigilantes, o do lado está vigilante, se elevou? Não, então com ele acontece. O que acontece de obsessão neste mundo é uma coisa assustadora. Para cada um encarnado existem 7 desencarnados e 7 possibilidades de perturbação. 7. Existem aqueles que buscam perturbar porque eles querem perturbar, sem motivo. Existem outros que têm motivos pretéritos, querem buscar vingança, etc, etc. Essa professora aqui tem só um caminho. Só um caminho. Para que ela possa ter uma vida plena, uma vida útil, uma vida obreira. Ela tem apenas um caminho: rever a vida moral e espiritual e dar um novo rumo à vida dela. Porque cuidar de filho, cuidar de casa, trabalhar, isso é obrigação do plano material e deve ser feito. Mas a vida não pode se resumir a isso. Porque quando a vida se resume a isso, a vida se apequena. E a sua vida vai ser apequenada, é escolha, é decisão. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.